O dia que um leão matou um profeta na Bíblia por desobediência, mas não o devorou. A Bíblia não diz quem foi o profeta que foi morto por um leão. O texto bíblico apenas identifica esse profeta como um homem de Deus proveniente de Judá, sem revelar seu nome, no primeiro livro de Reis, capítulo 13. A história desse profeta anônimo é um lembrete a todos os leitores da Bíblia a respeito da importância da obediência completa à palavra de Deus. O texto bíblico registra que o profeta que depois acabou sendo morto por um leão foi enviado pelo Senhor a partir de Judá para profetizar contra o culto idólatra do rei Jeroboão I em Betel. O rei Jeroboão I foi o primeiro monarca do reino dividido no norte. Apesar de ter sido próspero em seu reinado, Jeroboão também ficou marcado de forma negativa na Bíblia por ter fomentado a idolatria em Israel. Ele construiu altares em Dan e em Betel e promoveu um culto entre os israelitas. Deus havia aprovado a divisão política do reino, mas jamais aprovou a instituição de uma adoração paralela em Israel. Portanto, a divisão religiosa promovida pelo rei Jeroboão I era ilícita, e foi nesse contexto que Deus enviou o profeta de Judá para anunciar o seu juízo contra o rei de Israel. A Bíblia diz que o homem de Deus foi a Betel e profetizou a queda do altar profano do rei, e também anunciou o surgimento do rei Josias, que governou Judá cerca de 300 anos depois. No momento da profecia, o rei de Israel estendeu a mão contra o profeta, mas sua mão secou de modo que ela ficou paralisada. Jeroboão, então, pediu para que o profeta orasse ao Senhor para que sua mão fosse restaurada. O profeta implorou pelo favor do Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. No entanto, Deus impôs duas ordenanças bem claras que deviam ser observadas pelo profeta no cumprimento de sua missão. Em primeiro lugar, o profeta de Judá não devia comer pão e nem beber água enquanto estivesse em Betel. Em segundo lugar, o profeta não deveria voltar pelo mesmo caminho por onde havia vindo. O rei Jeroboão até convidou o profeta a ir ao palácio para que ele pudesse lhe presentear. Mas o profeta recusou de forma veemente a hospitalidade do rei. A ordem para que o profeta não aceitasse a hospitalidade de ninguém em Betel provavelmente tinha o objetivo de servir como um sinal de reprovação do que acontecia em Israel. Aconteceu que quando já estava retornando para Judá, após ter profetizado contra o culto idólatra do rei Jeroboão, o profeta de Judá acabou sendo enganado por um velho profeta de Betel. O profeta de Betel soube das restrições divinas que foram impostas ao profeta de Judá e saiu ao seu encontro para enganá-lo. Ao encontrar o homem de Deus de Judá, o profeta de Betel alegou que um anjo do Senhor havia lhe ordenado a voltar a Betel para comer e beber na casa do velho profeta. O profeta de Judá acreditou naquela mentira e voltou para comer na casa do profeta idoso. Ao desobedecer a ordem do Senhor, o profeta de Judá recebeu imediatamente a sentença do juízo divino de que ele não voltaria a Judá e nem seria enterrado com seus antepassados. Logo em seguida, o profeta de Judá retornou ao caminho de sua casa junto do seu jumento, mas foi atacado por um leão que o matou. O corpo do profeta de Judá ficou estendido no caminho. Inclusive, milagrosamente, o leão não devorou o profeta e nem o seu jumento. Ao invés disso, o leão ficou parado junto do corpo do profeta de Judá e de seu jumento. Quando o velho profeta de Betel soube do que havia acontecido com o homem de Deus de Judá, ele procurou buscar o seu corpo para enterrá-lo. Obviamente, o velho profeta de Betel entendeu que o fato de o leão não ter devorado o corpo do homem de Deus era um sinal. Assim, ele levou o corpo do profeta de Judá para Betel e o sepultou ali, cumprindo-se o juízo de Deus de que ele não seria enterrado com seus antepassados. No entanto, o velho profeta de Betel reconheceu que aquele homem realmente havia profetizado da parte de Deus, embora houvesse desobedecido ao Senhor. Ele entendeu que tudo o que o homem de Deus havia falado se cumpriria, e pediu para seus filhos enterrarem-no no mesmo sepulcro em que o homem de Deus foi colocado. Elias foi um profeta muito importante no Antigo Testamento da Bíblia. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe, que foi considerado um dos reis mais perversos de Israel. A história de Elias começa quando Deus o chama para profetizar ao rei Acabe sobre um tempo de seca que viria sobre a terra por causa dos pecados do povo. Elias enfrenta o rei corajosamente e anuncia que não haveria chuva pelos próximos anos, exceto quando ele dissesse que iria chover. Deus então envia Elias para se esconder em um lugar chamado Torrente de Querite, onde ele é alimentado por corvos durante a seca. Mais tarde, quando o rio seca, Deus envia Elias para uma viúva em Zarefate, onde ele multiplica miraculosamente o azeite e a farinha para sustentá-los durante toda a seca.
Algum tempo depois, Elias enfrenta novamente o rei Acabe e os falsos profetas de Baal em uma batalha espiritual conhecida como o Desafio no Monte Carmelo. Elias desafia os 450 profetas de Baal a apresentarem um sacrifício a seu Deus, enquanto ele apresenta um sacrifício ao verdadeiro Deus de Israel. Depois de horas de oração e clamor ao Deus deles, os profetas de Baal não recebem resposta alguma. Elias, então, invoca o nome de Deus, que envia fogo do céu para consumir o sacrifício. Após esta grande vitória sobre os falsos deuses, Elias foge por sua vida quando a rainha Jezabel ameaça matá-lo. Ele se refugia em uma caverna e, em um momento de desânimo, Deus fala com ele em um murmúrio suave e o encoraja a continuar com sua missão profética. Mais tarde, Elias é levado ao céu em um redemoinho em um evento conhecido como a Ascensão de Elias. Ele deixa para trás seu manto profético para seu sucessor, Eliseu, que continua sua obra de profeta em Israel. A história de Elias é rica em lições espirituais, como a importância da coragem e fidelidade a Deus, a confiança em sua provisão e a força encontrada em momentos de fraqueza. Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e seu legado continua a inspirar até os dias de hoje.